Olá, começa agora mais um giro pelas principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo e vamos juntos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um programa de coleta de amostras de DNA para encontrar pessoas desaparecidas, isso em todo o país. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira. Identificar uma pessoa que não deixou rastros é um desafio. Por isso, uma nova ação de mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas está acontecendo durante essa semana no país. O plano inclui ainda a coleta de impressões digitais de pessoas vivas com identidade desconhecida e impressões digitais de cadáveres não identificados. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, em 2023, o Brasil teve 78.703 pessoas desaparecidas, das quais 50.514 foram encontradas. Neste ano, até julho, foram 45.670 pessoas desaparecidas, com 30 mil delas encontradas. Dos dados de 2024, são 29.498 homens desaparecidos e 15.833 mulheres. Desse total, 12.148 tinham até 17 anos e 32.415 mais de 18 anos. Coordenada pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a ação estabelece que materiais genéticos coletados passarão a fazer parte da rede integrada de bancos de perfis genéticos. A coleta de DNA de familiares é a primeira etapa da ação. Essa etapa está prevista para se encerrar na próxima sexta-feira e será uma força-tarefa em todo o país. Segundo a pasta, haverá mais de 270 pontos de coleta separados para receber as famílias que ainda não tenham doado material genético para identificação de pessoas desaparecidas. A coleta pode ser feita por meio de saliva ou sangue. Para a coleta, os familiares devem apresentar um documento de identificação e as informações do boletim de ocorrência do desaparecido, número, estado de registro e delegacia, se possível, levar uma cópia deste boletim. Os pontos de coleta estão listados no site do Ministério da Justiça. E olha só esse dado: 1 a cada 3 brasileiros tem que recorrer ao chamado bico para complementar a renda. É o que mostra um estudo divulgado. Vamos ver. O estudo foi divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis e aponta que 3 a cada 10 brasileiros buscam trabalhos extras para se manter financeiramente. Devido à situação de fome e pobreza, a grande maioria dessas pessoas procura formas para empreender. Entre elas, as mais comuns são os trabalhos como artesanato, venda ambulante, produção de alimentos e motorista de aplicativos. A pesquisa mostra que aproximadamente 50 milhões de brasileiros de 16 anos ou mais realizam esses bicos. Isso corresponde a 31% da população nessa faixa de idade. E outra pesquisa realizada no ano passado mostrou que 40% da população nessa faixa de idade centro dos brasileiros precisaram fazer trabalhos extras, pois o salário mínimo que ganhavam não era suficiente para conseguir pagar as contas de casa. Isso nos mostra que essa situação continua praticamente a mesma, mas que os brasileiros que tiveram a condição de fazer esses bicos conseguiram perceber uma boa melhora em suas condições de vida e moradia. E mudando de assunto, as eleições para a escolha de vereadores e prefeitos marcadas para outubro serão monitoradas por algumas associações. Essa medida ela foi autorizada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Com a decisão, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a Transparência Eleitoral Brasil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, poderão verificar todas as etapas do pleito e deverão emitir um relatório de trabalho no final das eleições. Segundo o TSE, a atuação de entidades observadoras contribui para confirmar a transparência e a integridade das eleições brasileiras. Nas eleições presidenciais de 2022, mais de 120 observadores internacionais atestaram a confiabilidade do pleito brasileiro. Entre as entidades que participaram estão a Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ao mesmo tempo, o Itamaraty colocou sob sigilo de 5 anos os 6 ofícios que enviou ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições presidenciais na Venezuela. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo, que tentou obter os documentos via Lei de Acesso à Informação. Os 6 ofícios, então, do Itamaraty enviados ao TSE vieram da divisão de Colômbia
Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela e foram classificados como reservados com sigilo de 5 anos pelo embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, diretor do Departamento de América do Sul do Itamaraty. Em todos os casos, as razões para a classificação estão escondidas sob uma tarja preta. Segundo, então, o Itamaraty, os primeiros 3 documentos tratam de temas como observação internacional, as eleições presidenciais venezuelanas, tema do primeiro ofício enviado em 15 de abril deste ano, registro eleitoral nas eleições venezuelanas, 7 de maio, e convite a representantes ali do TSE para que pudessem observar as eleições presidenciais no país vizinho no dia 17 de maio. Esses 3 ofícios foram enviados ao TSE ainda na gestão de Alexandre de Moraes, que deixou o comando do tribunal no início de junho. O órgão informou o seguinte, que os ofícios de fato enviados ao TSE foram classificados como sigilosos por retransmitirem ao tribunal o teor de telegramas sigilosos da embaixada em Caracas ou por encaminharem aquele documento ali, aquele tribunal, melhor dizendo, documentos e correspondências oficiais de missões diplomáticas que são invioláveis segundo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E olha, a gente tem falado desse assunto diariamente. Poluição e gases de efeito estufa estão causando aquecimento dos oceanos. É o que aponta a Organização das Nações Unidas. Por conta do aquecimento global, o oceano teve uma elevação de 15 centímetros do nível do mar. Olha só. O relatório alerta para a necessidade de cortes nas emissões de gases de efeito estufa para que o planeta permaneça dentro de uma trajetória de aquecimento de longo prazo. A situação está afetando as vidas e os meios de subsistência de comunidades costeiras e nações ao redor do mundo. As ações climáticas e decisões tomadas por líderes políticos nos próximos meses e anos determinarão quão devastadores esses impactos se tornarão. No Brasil, os locais mais impactados são o Rio e a Tafona, distrito de São João da Barra, na região norte do estado. De 1990 a 2020, o nível do mar subiu 13 centímetros nas 2 localidades. A projeção para o período, que vai de 2020 a 2050, é de uma alta de 16 centímetros. A maior elevação do nível do mar dentre os locais avaliados foi registrada em Nova Orleans, nos Estados Unidos. De 1990 a 2020, o nível do mar subiu 26 centímetros. A projeção para 2020 a 2050 é de uma alta de 41 centímetros. A apresentação dos dados foi feita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. De acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial, nos últimos 30 anos, partes do Pacífico registraram elevação de 15 centímetros do nível do mar, a média global de 9,4 centímetros. O relatório ainda mostra que o aumento do nível do mar é consequência do aumento das temperaturas, que causa o derretimento das calotas polares. À medida que o aquecimento aumenta e o gelo derrete, o mar sobe de nível. Cerca de 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa e metade da infraestrutura está a 500 metros do mar. A expectativa é que os perigos de inundação na costa das cidades aumentem devido ao afundamento local do solo, resultado de atividades humanas como construção de barragens ou extração de água subterrânea e combustíveis fósseis. Além disso, um estudo recente projeta que eventos menores de inundações, que atualmente ocorrem anualmente, ocorrerão na maioria dos dias do ano em todo o mundo, com uma elevação de 70 centímetros no nível do mar. Preocupante, né? E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.